Julgamento no STF que trata do compartilhamento de dados deve ser retomado na semana que vem. Afonso Marangoni. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou a favor do compartilhamento de informações de órgãos de controle sem a necessidade de prévia autorização judicial. Moraes foi o segundo a votar no julgamento que discute a constitucionalidade desse tipo de troca de informações. Para ele, tanto a Receita Federal quanto o antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, podem disponibilizar dados ao Ministério Público e às autoridades policiais. Na sessão desta quinta-feira, Alexandre de Moraes defendeu que a inviolabilidade de dados e da vida privada prevista na Constituição não pode acobertar criminosos. Que os direitos fundamentais não podem servir como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não é essa a finalidade das garantias individuais, das liberdades públicas, possibilitar uma verdadeira redoma protetiva para que as organizações criminosas, os criminosos possam atuar. Moraes defendeu que a Receita Federal encaminhe às autoridades todos os dados fiscais necessários quando houver indício de ilícito tributário. Para o ministro, a Receita tem a prerrogativa de enviar documentos na íntegra, como extratos bancários e declarações de imposto de renda. Em relação ao antigo COAF, Alexandre de Moraes defendeu que o órgão pode compartilhar informações tanto espontaneamente quanto a pedido dos investigadores. Moraes também defendeu que dados de órgãos de controle eventualmente podem servir como prova. Me parece que não seria o caso de fixarmos desde já que taxativamente é meio de obtenção de prova, porque nas informações pode ter uma prova documental que foi enviada ao IFE. O voto de Alexandre de Moraes divergiu em alguns pontos do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso e votou na última quarta-feira. Para Toffoli, os dados podem ser usados para obtenção de prova, mas não como prova em si. O presidente da corte entendeu que o antigo COAF pode disponibilizar relatórios de inteligência financeira desde que não seja sob encomenda. Já em relação à Receita Federal, o ministro considerou constitucional que a instituição encaminhe informações bancárias ao Ministério Público, desde que haja prévio processo administrativo e notificação do contribuinte. Para ele, se não houver autorização judicial, a Receita não pode incluir a íntegra de extratos bancários ou declarações de imposto de renda nas chamadas representações fiscais para fins penais. No início da sessão desta quinta-feira, Dias Toffoli leu um complemento de voto esclarecendo o alcance da posição dele. Em julho, o ministro decidiu monocraticamente suspender todas as investigações em que houve o compartilhamento de dados sem prévia autorização judicial. Ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, suspeito de ter se apropriado de parte do salário de funcionários do gabinete dele, na época em que era deputado estadual. A decisão paralisou a investigação que tramitava contra o hoje senador no Ministério Público do Rio e pelo menos outros 934 inquéritos pelo país. O julgamento que trata do compartilhamento de dados deve ser retomado na próxima sessão do plenário da Corte, que está marcada para quarta-feira da semana que vem. Ainda faltam os votos de 9 ministros. Olha, há um abismo na qualidade técnica do voto do Alexandre de Moraes e aquele proferido durante 4 horas pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que se enrolou cada vez mais ao tentar justificar o injustificável, a sua decisão de meses atrás. Agora, é importante para o ouvinte, internauta, entender que é óbvio que não pode a pescaria seletiva. Isso foi aquilo que o Obama fez aqui nos Estados Unidos com a IRS, a Receita, quando ele colocou a Receita para perseguir grupos conservadores, ou seja, adversários políticos. Isso é inaceitável, mas não é assim que funciona o antigo COAF ou a Receita. Esses relatórios são automáticos, você detecta anomalias e envia. E aí abre-se uma investigação. Então, tudo o que acontecia antes era exatamente isso. Então, o Toffoli inventou um problema que não existia para barrar investigações legítimas, que o voto muito mais técnico de Alexandre de Moraes seja o majoritário nessa questão.